Constituição, trazendo desmonte de direitos sociais sagrados, como, por exemplo, o direito à educação. O nosso Plano Nacional de Educação, uma luta do povo brasileiro, sancionado sem vetos, à época pela presidenta Dilma, hoje está totalmente ameaçado. Hoje nós estamos vendo até as nossas universidades, os institutos federais de educação, ameaçados no seu funcionamento, inclusive de diminuir a oferta de cursos e, consequentemente, a oferta de vagas para os nossos filhos, em virtude, Capi, da emenda da morte, da emenda 95, que vai atingir principalmente os mais pobres, os trabalhadores e trabalhadoras, uma reforma amaldiçoada que quer, inclusive, que a mulher grávida trabalhe em local insalubre. Foi por essa razão, foi diante desse contexto que nós, as senadoras, a senadora Gleisi, Lídice, Vanessa e as demais, não hesitamos, em nome de vocês, em nome da indignação da maioria do povo brasileiro, ocupar aquelas cadeiras do Senado, até porque nós ocupamos aquelas cadeiras e a mesa, não, Paula, como intrusa, mas ocupamos com o respaldo popular e o voto do povo dos nossos estados. Digo ainda, companheiros e companheiras, aquele gesto era um gesto ousado, sim, porque, repito, nós não estamos vivendo em tempos de democracia. Pelo contrário, a nossa democracia foi atacada naquilo que ela tem de mais sublime, que é o voto e que é a soberania popular. Fizemos aquilo, Gleisi, com responsabilidade. Fizemos aquele gesto pautado exatamente pelo compromisso que a gente tem com o Brasil. Fizemos aquilo, inclusive, num gesto de solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras desse país que vem resistindo bravamente contra o golpe, os ataques e essa agenda de direitos. Quero terminar dizendo, Requião, quero terminar dizendo a você, a Capi, aos demais companheiros, a Couto, a Anastácio, a Damião, dizendo que de repente chega lá um grupo de senadores, os 14, e entraram com uma representação da gente no Conselho de Ética. Vocês acompanharam? Que Luiz Inácio Lula da Silva não tenha os seus direitos políticos cassados. Termino me lembrando de Margarida, aquela que sem dúvida nenhuma é um dos maiores exemplos de luta para todos nós. Margarida, onde você estiver, continue, Margarida, abençoando a nossa luta. Continue, Margarida, inspirando os nossos passos. Continue, Margarida, alimentando a nossa sede por justiça e por democracia. Margarida, sua morte não foi em vão. Suas ideias continuam cada vez mais vivas nos corações das Margaridas que sobreviveram e das muitas e muitas Margarida que fazem parte desta luta. Fora Temer! Fora golpista! Por nenhum direito a menos! Direta já! E viva Luiz Inácio Lula da Silva! O filho do Nordeste! O filho do Brasil! Palavras candentes, verbos inflamados. E eu aqui, assistindo essa manifestação de João Pessoa, refletia sobre um princípio antigo, bíblico. Não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon, na Bíblia, não é o diabo e não é também outro Deus. Mamon, em hebraico, significa singelamente dinheiro. Nós não podemos aceitar o domínio do dinheiro,
porque é isso que está se estabelecendo no Brasil. É a volta do nosso povo à escravatura, a volta do domínio dos coronéis no Nordeste do nosso país. Isto é rigorosamente inaceitável. Mas é aqui, em João Pessoa, que se faz o primeiro consciente comício exigindo democracia e a volta do poder para as mãos do povo. João Pessoa está se transformando numa referência definitiva para o Brasil, que vai sem nenhuma dúvida agitar os corações e as mentes dos brasileiros. O primeiro comício contra a ditadura militar foi feito lá no Paraná, na minha Curitiba. E o primeiro comício contra a ditadura do dinheiro, um governo que quer liquidar com a soberania do Brasil e escravizar o povo com o fim da legislação trabalhista, começa aqui, Ricardo, na tua Paraíba. Começa em João Pessoa. E eu insisto que vai inflamar os corações e as mentes do Brasil. Por que nós estamos aqui? É por causa do Temer? O Temer é mais uma figura, é mais um boneco a serviço de interesses do grande capital. Nós estamos aqui para dizer não à escravização do trabalhador brasileiro. Nós estamos aqui para dizer que nós não aceitamos a privatização da água, porque a água é um dom de Deus e não pode ser transformada numa mercadoria a ser vendida aos homens. Nós estamos aqui para contestar a entrega do petróleo para as 7 irmãs que exploram petróleo no mundo. É rigorosamente inaceitável, porque o petróleo é o sangue do desenvolvimento de qualquer país soberano. Nós estamos aqui para protestar contra a entrega da base de foguetes de Alcântara para os Estados Unidos, porque esta base é simbolicamente um marco da soberania brasileira. É claro que o Fora Temer faz parte desse processo, mas acima de tudo a Paraíba está dizendo ao Brasil que não aceita a escravização, que não aceita voltar 100 anos atrás nas garantias sociais, que um país do tamanho do Brasil tem que ter um projeto de país decidido pelo povo em eleições diretas e limpas. Paraíba, nós combinamos que cada um de nós viria aqui nesse palanque agora trazer um testemunho, e eu vim dizer a vocês que o Paraná está orgulhoso de João Pessoa nesse momento. Vocês estão incendiando a consciência e a opinião pública do país. E nós vamos, mais cedo ou mais tarde, vamos nos livrar desse governo. Mas precisamos construir um projeto claro de sociedade. Quero dizer para vocês, para mim é uma alegria imensa estar aqui na Paraíba novamente, viu, governador? Nós estivemos juntos em Monteiro e essa mesma energia, essa mesma animação de gente aguerrida, lutadora, combativa. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E queria dizer que é uma alegria também, governador Ricardo Coutinho, estar aqui nessa terra, uma terra de resistência e que tem sido no Brasil, resistência ao golpe, resistência à retirada de direito dos trabalhadores, de enfrentamento, mas também de propostas, de mostrar que é possível fazer diferente mesmo num contexto difícil. Então eu queria lhe parabenizar por esse governo, pela sua resistência e pelo seu companheirismo. E dizer que é muito importante esse ato que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos com partidos diversos, como disse a Marinor, foi minha colega lá no Senado. Pensamos diferentes em várias coisas, mas pensamos em comum naquelas que são essenciais para defender a democracia e o povo brasileiro. Portanto, nesse palanque, PT, PSOL, PSB, PDT, PCdoB estão unidos, PMDB do Requião, né? PMDB do Requião, né?
Requião ser do Paraná, viu, gente? Então, esses partidos e essas pessoas, essas lideranças estarem unidas em torno dessa causa que representa tanto para o Brasil, que é garantir o voto popular para nós sair da crise. Eu não pensei, gente, que depois de tanto tempo, governador, nós íamos estar aqui, num palanque de novo, né, Capiberibe, lutando pelas diretas, quando nós conquistamos isso lá atrás. Mas, de fato, a gente vê que a democracia brasileira, infelizmente, não está totalmente consolidada. E toda vez que ela começa a se consolidar, através das conquistas e dos direitos sociais do povo brasileiro, e principalmente do povo mais pobre, a gente vê logo uma resistência e um golpe. Não é por outro motivo que nós estamos vivendo isso aqui, que não aquele de retirar do povo as conquistas sociais que nós tivemos. Eu não falo das conquistas sociais só dos últimos 13 anos, governador, 14 anos, que eu acho que foram importantes. Eu falo daquelas conquistas que nós tivemos com a Constituição de 88, com a Constituição Cidadã, que deu direito às pessoas a ter acesso à educação e à saúde, que deu direito às pessoas a ter acesso a uma previdência, que deu direito às pessoas a ter acesso à assistência social. É sobre isso que nós estamos falando, sobre direitos. E todas as vezes que os direitos são consolidados, a gente vê um retrocesso. A classe dominante brasileira não tem um projeto para esse país, não tem um projeto de nação. Ela não consegue ver no outro, no povo, sujeito de direito. E toda vez que tem uma crise, é sobre o povo e o povo mais pobre que recai para pagar a conta. Por isso a importância desse ato. Não é só uma questão de votar para presidente. É uma questão de votar e decidir o nosso caminho, o nosso destino e garantir as conquistas que nós tivemos. É isso que está em jogo. Porque nenhum governo que não tiver a legitimidade do voto, nenhum governo que não tiver a legitimidade do voto vai ter compromisso com as conquistas populares. Por isso que eles passaram a reforma trabalhista no Congresso. E passaram rindo, achando que era o correto. Do ponto de vista deles é correto, eles não têm nenhuma responsabilidade com o trabalhador. Portanto, ter meia hora de almoço, para eles que têm almoço de até 3 horas, não faz diferença. Colocar a mulher trabalhadora, grávida, ou que está amamentando para trabalhar em lugar insalubre, também não tem nenhuma diferença. As mulheres deles não têm dificuldades. Acabar com a justiça do trabalho, que sempre foi a justiça que deu a mão ao mais pobre, também não tem diferença, porque a justiça, o restante da justiça brasileira, faz parte do aparato repressor. Então o que nós estamos vivendo no país e o que nós estamos enfrentando não é pouca coisa. Por isso que a união desses partidos, a nossa união, a união dos movimentos sociais, é fundamental para a gente sair dessa crise. É fundamental para a gente fazer esse enfrentamento. Ninguém sozinho vai conseguir fazer. Ninguém sozinho vai conseguir fazer. E a gente garanta a democracia e garanta a participação de todos aqueles que querem participar do processo eleitoral. Eu tenho dito, governador Ricardo Coutinho, se o pessoal quer disputar com Lula, vencer, pode fazê-lo. Mas faça no voto, faça na urna e não no tapete. Isso nós não podemos aceitar. E sei que você é um defensor também da democracia, também se solidarizou. Então, gente, queria dizer para vocês que é muito significativo a Paraíba começar com esse movimento. Assim como Requião, Lindbergh, Fátima, todos que estão aqui, Capiberibe, né, que a gente está junto aí desde o início, é muito significativo. Nós estamos daqui lançando a semente para o Brasil e ela vai ser num crescendo. Vocês podem ter certeza que nesse próximo período nós vamos ter atos como esse se espalhando pelo Brasil inteiro e vamos fazer o que nós fizemos lá nos idos da década de 90, reconquistar as rédeas do país, porque é o povo que tem que dar rumo para o Brasil. Direta e já! Obrigado, companheiros. É muito bom estar aqui, ouvindo gente que discorda entre si, mas essa é a regra natural da vida. Imaginem como seria chato
Se todos nós fôssemos iguais uns aos outros, a vida seria realmente muito ruim. O destaque da vida é que nós pensamos diferentes, mas nós precisamos fazer do nosso pensamento diferente um instrumento de desenvolvimento, um instrumento de unidade, um instrumento de fazer com que este país, mais do que nunca, possa avançar em busca de algo que é fundamental, que é recuperar a democracia e, ao mesmo tempo, avançar nas políticas de inclusão social. Eu sei que, mais do que nunca, alguns estão aqui, talvez reproduzindo... Obrigado, companheiro. Neste país é que a gente consiga fazer com que a mentira não vença a verdade. Nós estamos sendo vítimas de um grande golpe no Brasil, que foi o golpe da mentira. Em 2013, convocaram as massas populares para poder se fazerem presentes à rua, dizendo que o problema do Brasil era um problema do transporte público. Vocês lembram disso? As massas ocuparam as ruas. E naquele momento, a grande mídia pegou aquele movimento e colocou contra a presidente da República. Como se um presidente da República tivesse a ver com a pauta, que é uma pauta de prefeituras, é uma pauta de municípios, é uma pauta do transporte público. Aquilo foi a manipulação da verdade. Alguns que aqui estão, não façam da mentira a arma para combater este companheiro aqui, porque este companheiro aqui é madeira de lei que cupim não rói. Aqui ninguém consegue dobrar pela mentira. Aqui é um companheiro que, enquanto governador de um estado pobre, mas teve a altivez de chegar para o BNDES, de chegar para Temer e dizer que não privatizaria a Cagepa, a Companhia de Água e Esgotos. Aqui está um companheiro que está no exercício do governo do estado, que quando viu a inauguração do São Francisco ser apenas com aqueles que pouco fizeram para que a obra do São Francisco virasse realidade, na outra semana, 10 dias depois, um dia depois, ligou para o presidente Lula e disse: presidente, eu quero você aqui, quero os senadores aqui, quero o povo do Nordeste aqui, para poder fazer uma inauguração popular. Este é um governador e eu sou um companheiro que não tem medo, mesmo sendo governador, de subir num palanque como este, de estar aqui presente para poder construir a retomada da democracia dentro do nosso país. E indo dos seus empregos, eu quero falar para os pequenos comerciantes, eu quero falar para os empresários, eu quero falar para aqueles que em algum momento da nossa história recente acharam que o problema do Brasil era a eleição de um governo legítimo. Eu quero falar que este é o momento da reconstituição nacional. Esse é o momento de olhar para frente. Esse é o momento de reagrupar os nossos desejos e compromissos. Isso que está acontecendo aqui, Gleisi Hoffmann, senador Roberto Requião, meus queridos companheiros e companheiras, é a semente que haverá de construir no Brasil uma grande unidade popular, que haverá de fazer com que o Brasil retome a sua caminhada. E isso passa por uma coisa chamada legitimidade. Não se pode governar o Brasil sem ter legitimidade. E só quem dá legitimidade é o voto na urna, é o voto popular. Não se pode acabar com a CLT. Não se pode fazer com que os direitos históricos dos trabalhadores sejam massacrados em apenas pouco mais de 2 meses dentro de um Congresso Nacional. Não se pode fazer com que esse mesmo Congresso
que derrubou um governo legítimo. Esse mesmo Congresso se deu o direito de poder eleger hoje um novo presidente. Não é possível, companheiros e companheiras, que o Brasil continue adormecido. E esse chamamento que nós estamos fazendo não é contra ninguém, mas é a favor do povo brasileiro. É contra o atraso, é contra aqueles que agrediram a democracia, é a favor da construção de uma nova ordem democrática. Eu que me solidarizo e vou fazê-lo aqui novamente. Me solidarizo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela perseguição de que tem sido vítima. Eu não pertenço ao partido do presidente, muitos que aqui estão também não pertencem, mas é fundamental dizer que eleição se derrota o outro é na urna, não pode ser na justiça. Não se pode impedir, sem que tenha provas de qualquer crime concreto, que alguém usufrua da liberdade ampla, geral e restrita, inclusive de ser ou não ser candidato. Mas eu também disse ao presidente Lula que o mais importante neste momento é construir a unidade popular, a unidade democrática para o país, é juntar os movimentos sociais, é juntar as representações políticas, é juntar os partidos que estejam nesse campo para poder oferecer ao Brasil uma estratégia generosa de gestão, de devolver a reinserção internacional que o Brasil perdeu completamente. Hoje o Brasil é uma piada. O Brasil que estava no BRICS, o Brasil que era respeitado na Europa, o Brasil cujo presidente dos Estados Unidos tinha que reconhecer a importância e a imponência do governo brasileiro. Hoje o Brasil perdeu tudo isso. É preciso recuperar, porque o mundo é extremamente competitivo. É preciso dar ao Brasil uma nova lógica de poder que faça voltar o crescimento. O Banco Mundial está aí. Nos últimos anos, os empréstimos do Banco Mundial para o Brasil chegavam a $1 bilhão por ano. $1 bilhão. No ano passado, apenas 75 milhões foram emprestados. O Brasil parou. O Brasil parou completamente. O governo só quer saber de uma coisa, é se manter no poder. E para isso, eles destroem mais ainda o déficit fiscal. Para isso, eles estão mais do que nunca cientes de que para eles o povo não reserva mais nada a não ser o ostracismo. Aqui hoje, irmanados, mas irmanados mesmo, porque os poucos que efetivamente queiram usar as coisas contra a disputa menor sobre a disputa maior e através de mentiras não passarão. O que passará é a força do povo sendo retomada. São os empresários perceberem que o país parou, que não vai se voltar desenvolvimento algum, retirando o direito de trabalhadores. Isso é uma falácia, porque se eles quisessem incentivar o desenvolvimento, teriam mexido, sabe aonde? Teriam mexido na carga tributária que incide sobre a folha de pessoal, sobre a folha de recursos humanos. Eles não têm nenhum interesse nisso. Eles se portaram como aquele grupo de hienas que vê uma presa fragilizada e ao mesmo tempo avançam todos em cima. Fizeram isso com as nossas conquistas, com a conquista dos trabalhadores. Mas no Brasil e no mundo e na vida, nada como um dia atrás do outro. Nós estamos aqui plantando a semente. Essa semente vai crescer pelo Brasil afora. O povo vai se reencontrar com seu destino e com a sua história. E o povo vai reconquistar o direito de fazer novamente, de eleger novamente, livremente, o seu presidente, a sua presidente, para que a gente possa retomar o caminho de desenvolvimento com inclusão social. Eu agradeço muito a todos vocês. Agradeço até aqueles que ou propagam ou estão enganados com a mentira. Eu não sou governador de privatização, eu sou governador da educação pública gratuita. Eu bato no peito e digo isso. Eu sou aquele que ao lado do meu governo tem mudado esse estado com coragem, com ousadia. Aqui ninguém se ajoelha a não ser perante aquele
maior. Aqui nós sabemos o caminho da história. Aqui eu faço parte de uma geração que construiu ao lado de muitos companheiros que aqui estão, construiu uma bela caminhada aqui dentro desse estado que muito nos orgulha, que nos enche de alegria e de esperança num mundo melhor. Então a vocês todos que sabem disso, eu peço o que Capiberibe aqui já pediu. A luta pelas diretas não fica apenas neste ato público. A luta pelas diretas fica na disputa com o vizinho, fica no convencimento com o colega de trabalho, fica em voltarmos a ser os militantes que nós sempre fomos, em fazer com que mais do que nunca o Brasil se levante, e o Brasil vai se levantar a partir da Paraíba. Direta já! Pessoal, para mim é uma grande alegria estar na minha casa em João Pessoa, estar nessa Paraíba que tem história. Fátima Bezerra falou de Margarida Maria Alves, eu quero falar de João Pedro Teixeira. Fátima Bezerra é senadora pelo Rio Grande do Norte, mas ela é paraibana. Eu sou senador pelo Rio e sou paraibano também, com muito orgulho. Mas, na Revolução de 30, a Paraíba jogou um grande papel e na nossa bandeira está escrito nego. Pois bem, nós negamos qualquer tipo de apoio a esse governo golpista. Agora, eu, lá do Rio, de Brasília, governador Ricardo Coutinho, vendo aqui a política e vendo a Paraíba, eu devo dizer uma coisa a vocês. Eu tive muito orgulho quando o governador da Paraíba recebeu Dilma Rousseff naquele momento. Teve uma posição firme, teve uma posição coerente, porque naquele momento, as pesquisas, naquele momento, a maior parte estava contra a gente. Teria sido conveniente ficar calado, mas você não. Você teve postura, você teve firmeza, e eu quero reconhecer isso nesse país. Ao contrário, de um outro senador paraibano, deixa eu falar, porque ele anda meio desesperado. Essa semana, na votação da reforma trabalhista, ele se dirigindo a mim, e eu tô chamando ele de senador boca suja. Sabe por que ele disse aquele palavrão comigo? É porque em algum momento ele falou: houve muito roubo. Aí eu disse: governador, tucano não pode falar de roubo. Tucano não pode falar de roubo. Olha o S. Eu digo tudo isso porque esse senador, na época do impeachment, ele era falante. Falava todo dia contra Dilma. Todo dia. Agora ele tá com a boca calada. Não fala nada. Sabe por quê? É porque ele tá vendo pesquisa, Raquel. Ele tá percebendo o seguinte: quem ajudou o golpista não vai ser eleito na Paraíba mais de forma alguma. Agora, eles estão com um problema. O golpe deu errado. Quem são os nomes do golpe? Eduardo Cunha, que está preso. Aécio Neves, que devia estar preso. E o Temer, que está desmoralizado, só tem 3% de apoio popular. Aí, governador, eles fazem pesquisa. Aí o que acontece?
Quem sobe? Lula! 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 Em toda minha pesquisa. Aí eles estão indo, para concluir, estão indo agora para uma segunda fase do golpe. Porque o golpe deu errado. O que eles querem agora? É tentar colocar o Rodrigo Maia como um nome novo, um nome diferente. E tentar transformar a eleição de 2018 numa farsa, uma fraude, pessoal. Porque a eleição de 2018, sem o Lula, não é uma eleição democrática, não é uma eleição que nós reconhecemos. Eu falo tudo isso porque encerro dizendo que a essência do golpe é tirar o voto do povo brasileiro. A essência do golpe é retirar a soberania popular. Sabe por quê? Porque eles sabem que na eleição direta ninguém vai ser eleito defendendo idade mínima de 65 anos para aposentadoria. Eles sabem que na eleição direta ninguém vai defender a diminuição de 1 hora do almoço do trabalhador para meia hora. Ninguém vai ser eleito aumentando a jornada de trabalho de 8 horas para 12 horas. Eu encerro dizendo que a nossa palavra nesse momento tem que ser dura, tem que ser fora Temer, mas fora Maia também. Só eleições diretas devolvem a democracia ao nosso país e nós vamos lutar com tudo. Por fim, eu queria parabenizar o senador Capiberibe, que está à frente da formação de uma frente ampla, suprapartidária, pelo país inteiro, para montar esses atos. Vocês da Paraíba estão de parabéns. Nós não vamos aceitar que tirem o Temer para colocar o Maia ou que façam a eleição indireta. Fora Temer! Fora Maia! Fora Cássio! Diretas! Nós temos que ter uma data para as eleições e nós vamos trabalhar para conquistar essa data. Não pode passar de janeiro. Nós não podemos perder um ano esperando eleições em outubro. Até janeiro nós temos que ter eleições para a gente definitivamente resolver a crise política e a crise econômica. Portanto, vim aqui para lhe fazer um pedido. Até estou falando demais, mas eu queria, meu governador, caro Coutinho, eu queria lhe fazer um pedido a todos vocês. Foi para isso que eu vim aqui. Saiam daqui com o compromisso de criar no local de trabalho de cada um, no local de moradia, na universidade ou na escola pública em que estude, os comitês locais pelas diretas. É isso que tem que ser feito. Vamos criar os comitês para discutir política, para discutir o rumo, um caminho para o nosso país. E por último, agora sim, fora Temer. Obrigado, direta já! Em todas as regiões do nosso estado, para dizer para o povo que ele tem que resistir, tem que reagir, tem que lutar, tem que avançar. Senão esse governo vai continuar matando a gente. Por isso, nesse dia, nós queremos também dizer que nos preparamos tanto para a retirada desse presidente corrupto, mas também estamos nos preparando para em 2018 eleger Luiz Inácio Lula da Silva. A certeza, companheiros e companheiras, que nós estamos aí juntos, unificados. Fora Temer! Direta já! Boa noite, Paraíba. Eu trago aqui o calor do povo do meu estado do Amapá, na Amazônia, ali onde começa o Brasil. Para, seguinte, tudo o que os companheiros e companheiras aqui, no movimento sindical, social, sindical, da política, eleitos, disseram, eu só quero reforçar aqui, sem repetir tudo. Eu só quero dizer uma coisa para todos vocês, que nós temos que ocupar as ruas,
aqui em João Pessoa, em todos os municípios da Paraíba e em todo esse nosso Brasil, para que aconteça de verdade, direta e já. E que o povo brasileiro eleja o novo presidente da República e que o povo brasileiro eleja um Congresso Nacional, deputados e deputadas federais, senadores e senadoras, sabem para quê? É para que ali no Congresso, do lado do povo, que vai colocar todo esse povo lá, toda essa representação, é para a gente, em conjunto, revogar todas as leis perversas com o povo brasileiro que o Temer fez no Congresso comprado, votar e aprovar a favor do mercado, a favor da especulação. Então,